acha que Deus honra suas promessas? Amém. Deus honra, Deus faz. Já aconteceu de você assumir um compromisso? Isso acontece muito em escola. Quem já fez trabalho em grupo aqui? Aí faz trabalho em grupo, divide as tarefas, e quando falta um dia para entregar o trabalho, você vai consultar para a equipe quem fez o quê. Tem gente que nem lembra do trabalho, e você, para não tirar a nota baixa, você tem que fazer o trabalho pelos outros. Já aconteceu isso com você? Então, acontece quando a gente faz isso. É igual ao casamento. Às vezes no casamento a gente vai para o altar, faz uma parceria, é assim, nós vamos fazer assim, a gente faz planejamento, mas no decorrer do casamento, às vezes uma das partes pode não cumprir aquilo que prometeu ali diante do Senhor. E aí fica mais pesada para um lado, mas aquela pessoa ela vai se esforçar para alcançar os objetivos que eles tinham como casal. Isso acontece em sociedade também. Às vezes você faz acordo, faz projetos, acontece em ministérios, na igreja. E por incrível que pareça, Deus também passa por isso. Ele faz aliança com homens não cumprem a sua parte, mas Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, amém? Ai de nós, se não fosse a fidelidade de Deus. Então quando o homem ele pecou, ali ainda falando o homem como a humanidade, ali no Éden, na pessoa de Adão e Eva, que rompeu ali, desobedeceu ao Senhor e criou ali um grande problema para todos nós, para toda a humanidade. De imediato o Senhor ele gerou ele fez uma promessa de salvação, ele criou um plano de salvação para a humanidade. Assim que o homem e a mulher, seduzidos pela serpente, ali pelos seus próprios desejos, eles cederam ao pecado, e o pecado entrou no coração do homem, houve ali um rompimento, com a presença, com a santidade de Deus, mas Deus ele poderia simplesmente ter finalizado ali, começado de novo, aproveitar que estava no começo, poderia ter feito igual quando você apaga uma vela, podia ter feito só assim, vou começar de novo, mas ele fez um plano de salvação para esse homem, para essa humanidade, e se a gente fala assim, mas se eu fosse Deus eu teria feito, talvez não, pensa assim no teu filho, talvez você olhe para o teu filho, o que você deseja, se você tem um filho que te dá dor de cabeça, preocupação, o que você preferia, matar ele e começar de novo ou que ele fosse transformado? Então, Deus ele poderia nos matar, mas Ele crê e Ele trabalha e Ele sabe que nós podemos ser transformados, por isso que nós estamos aqui, segundo Thanos, isso aqui é uma teologia nerd, era só exterminar metade da população, estava resolvida a coisa, não é assim? Não sei se funciona, mas Deus ele é grandioso, Ele é de graça, Ele é maravilhoso. E lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículo 15, após ali o rompimento do acordo, vamos assim dizer, do pacto da parte do homem, Deus falou para ele, provai de todos os frutos do jardim, menos o fruto conhecido hoje como fruto proibido, que é o do conhecimento do bem e do mal, e foi justamente onde o homem foi se meter. E aí, depois disso, vem a consequência, mas Deus lá em Gênesis 3, versículo 15, ele fala assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então olha só que coisa tremenda, ali diante daquela realidade, e a serpente como pivô dessa ruptura, Deus fala, eu vou gerar um descendente da mulher, dessa humanidade, dessa geração, e ele vai pisar a cabeça da serpente, amém? Só que vai ser algo tenso, ao mesmo tempo que ele pisa, essa serpente também vai fazer o quê? Vai morder o seu calcanhar. Então, aqui fala já de uma luta travada, não uma disputa, mas de um processo que vai gerar dor, mas também vai gerar redenção. Para que houvesse salvação, alguém deveria ser ferido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar, amém? Então, neste momento, ao mesmo tempo que Deus estabelece um plano de salvação, Ele anuncia aqui, gente, um processo de oposição da parte do inimigo, a parte daquilo que é o mundo que jaz no maligno. Então nós lidamos com essas duas coisas, crer na redenção e caminhar em direção a ela, mas ao mesmo tempo viver a oposição o tempo todo contra
aquilo que Deus tem para nossas vidas. E nesse processo Deus vai levantando um, levanta o outro, promete a Abraão, levanta Moisés, e aí ele vai renovando a sua promessa com homens e mulheres de Deus, até que se concretizasse tudo isso. E tem um homem especial que Deus ele faz uma promessa para ele. E eu quero ler esse texto. Eu queria mencionar, mas eu vou ler todo o texto que está em 2 Samuel 7, versículo 1. 2 Samuel capítulo 7. E esse ainda não é o texto que a gente vai ler, mas eu queria fazer essa introdução, que Deus ali no Éden, ele promete. Depois ele levanta outros homens, na palavra nós vemos isso. E ele vai honrando a sua palavra, levantando homens, trabalhando uma descendência. Mas aqui com Davi, e Davi tem um coração diferente. E às vezes, querida, a gente julga, né? É comum, é fácil para nós julgar a atitude, mas Deus diz a palavra que ele vê o coração. E ele diz essa palavra justamente, é relacionada a Davi. Quando na aparência, Davi jamais seria escolhido pela sua aparência e pelos seus atributos. Mas Deus conhece o coração do homem. E foi justamente o coração de Davi que fez com que Deus fizesse uma das mais lindas alianças com ele. Isso me faz entender também, querido, quando diz respeito a relacionamento. Nem sempre a pessoa que tem aparência, que demonstra certas atitudes, tem a preferência de Deus. Às vezes você pode ter uma pessoa que ela tem uma aparência muito reta, mas o coração dela é corrompido. Agora tem pessoas que elas têm mais, parece que elas pecam mais, mas o coração dela é voltado ao Senhor totalmente. Era o caso de Davi. Teve pessoas na Bíblia, se a gente fosse fazer uma comparação, e se a gente comparasse de uma maneira humana, a gente faria injustiça. A gente vai perceber que Davi pecou muito mais, e pecados graves, do que talvez outros personagens que tiveram consequências piores e não tiveram promessas como Davi teve. Mas porque Deus não estava olhando a sua atitude, mas também o coração. Então não podemos julgar ninguém, porque Deus conhece o coração de cada um, amém? Vamos ver que promessa é essa que Deus fez a Davi, e que promessa é essa que Deus vai honrar lá na frente. Versículo 1 do capítulo 7 de 2 Samuel, diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Só uma pausa. Davi agora ele chegou no auge, e ele agora ele tem o domínio sobre o reino, ele está no seu palácio, e diz que Deus dá paz para ele, que os inimigos não estão mais assolando. Mas no versículo 2 diz assim: certo dia, ele disse ao profeta Natã, ele quem? Davi, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar. Não, olha só que interessante, antes de Deus trazer a palavra, Deus ele conhece o coração de Davi. E Davi ele fica incomodado por estar vivendo um tempo de paz, morando num palácio, ele era rei, e ele estava por direito lá naquele lugar. Só que Deus, ele fala representado pela Arca da Aliança, habitava numa tenda simples. Isso incomodou Davi. Olha só que interessante, que Davi nem chegou a dizer que queria fazer, porque o próprio profeta falou assim: faça o que você quiser, porque Deus é contigo. Então olha como é que o desejo do coração dele atraiu a bênção e a promessa de Deus. Então olha só, aquilo que a gente deseja pode atrair bênção, como pode atrair maldição sobre a nossa vida também. E então, no versículo 6, ele diz assim: Deus fala, não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Olha só que interessante. A gente fala do tabernáculo, mas o tabernáculo, ele era reposto. Que muitas peças do tabernáculo, durante a peregrinação de 40 anos ali, o que acontecia? Estragava. Então eles iam repondo as peças, né? Então o que era precioso não era a estrutura, mas era a presença de Deus, a arca que era a mesma. Versículo 8, agora pois, versículo 7, por onde tenham acompanhado os israelitas,
Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel, por que vocês não me construiu um templo de cedro? Olha só que interessante, Deus não pediu, né, até então que construísse uma casa para ele, mas Deus questiona, será que nenhum desses que liderou pensou que poderia me oferecer algo desse jeito? Olha como é que Deus sonda o nosso coração. A gente fica esperando Deus dizer o que a gente tem que fazer, sendo que às vezes o nosso coração não é abençoador, né? Davi tinha um coração abençoador. Davi tinha uma tendência, ele chegava na presença de Deus e falou assim, como é que eu posso chegar na presença de Deus sem oferecer nada para ele? Davi foi comprar um lugar para construir o templo, aí a pessoa, o dono do campo, falou assim, não, toma para você, para Deus. Falou assim, não, eu não vou dar nada a Deus que não me custe alguma coisa. Então a gente às vezes tem uma mente que a gente só quer receber, mas se você quer receber promessa de Deus, tenha o coração disposto a oferecer a Ele. Não espera Ele pedir, não, ofereça-se a Ele, né? E Deus vive clamando, né? A gente fica esperando Deus falar assim, quem há de ir por nós? Ele fala assim, Deus, eu vou. Não, mas vá lá e se ofereça, porque Ele quer usar e quer abençoar a sua vida. E no versículo 8 então, agora vamos ler direto, né? Senão muda a pregação, né? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início. Eu não ia falar, mas vou falar. Só mais uma observação. Querido, Jesus diz assim, buscar primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão. Olha só, Davi, apesar dele já ser rei, ele já morar num palácio, ele deseja no coração dele um lugar para Deus morar. Por conta disso, Deus fala assim, já que você vai construir uma casa para mim morar, eu vou fazer um lugar para o meu povo. Olha só que interessante, quando Davi tem o desejo no coração de gerar um lugar para o Senhor habitar, Deus de imediatamente ele já devolve uma promessa dizendo, mas eu não só para você, mas para todo o meu povo eu darei uma terra. Então ele buscou primeiramente aquilo que tem relacionado ao reino de Deus, e Deus retribui a ele trazendo um reino na terra. Versículo 11, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. E aqui é a promessa. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Que filho é esse? E ele diz, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. De quem que ele está falando? Ele está falando de Salomão. É uma verdade. Só que pensa bem nessa palavra. Quem foi o filho de Davi que construiu o templo? Salomão. E o nome de Salomão foi reconhecido, firmou o trono dele para sempre? Não, o nome dele foi conhecido e ele é conhecido como o mais dos sábios, mas o trono de Salomão não foi estabelecido para sempre. Ele está falando de um outro filho que viria da descendência dele. Quem que é esse? E esse que o trono foi estabelecido para todo sempre. Olha, é uma profecia dupla. Ele profetiza falando que da sua descendência gerará um filho que terá um trono, só que esse trono vai ser eterno. E esse filho não é Salomão, esse filho é Jesus Cristo. Então, neste momento, Deus estabelece uma promessa dizendo assim, olha, eu faço uma promessa contigo, que é da tua descendência, estabelecerei um trono para todo sempre. E essa promessa tem a ver com a primeira, daquele que feriria a serpente, daquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, Deus ele tem promessas para nós. Você sabe uma coisa que é comum, um lugar que está em desenvolvimento, que quando você... Aconteceu aqui no bairro, e na África eu vi muito, as vias asfaltadas eram as principais vias. Qual que é a via asfaltada? Quem é de interesse do governo, que vai escoar a produção, que vai o comércio vai fluir através dela. As vias secundárias, elas não são asfaltadas.
Aqui não era assim no bairro? Quem lembra do bairro? A primeira a rua que foi asfaltada foi a principal da avenida. Por quê? A avenida do ônibus, a avenida do comércio, para desenvolvimento do comércio. As vias secundárias, elas não são asfaltadas, elas são mais difíceis, são mais trabalhosas. Assim, irmão, se a gente usar a nossa inteligência, se a gente quer caminhar na via asfaltada, caminha o mais próximo possível do plano de Deus. Porque o plano de Deus é o lugar por onde Ele atua. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e existe um caminho reto. Então, muitos de nós queremos andar pelas ruas não asfaltadas, mas o Senhor tem um caminho reto. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, faça projeto em cima dos projetos que Deus já estabeleceu. Porque você sabe que ali vai estar certo. Então, se você quer desenvolver, aconteceu isso em São Paulo, quando foram construir o aeroporto. Antes de construir o aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, os políticos ali ficaram sabendo do projeto. O que eles fizeram? Que ali o aeroporto era um brejo, aquela região. Não valia nada, não tem valor comercial nenhum. Mas os políticos que sabiam do projeto, o que eles fizeram? Saíram comprando terras ao redor do aeroporto. O que acontece quando sai o projeto do aeroporto? Tudo aquilo valoriza, que está ao redor daquele projeto. Então, tudo que caminha junto aos planos de Deus, querido, vai valorizar na nossa vida. Então, quer caminhar corretamente, quer ser bem-sucedido, caminha próximo daquilo que é vontade de Deus. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Então, Davi, ele recebe essa promessa, que viria um descendente. E o trono ia ser perpetuado ali através dele. E não só Davi sabia disso, só nós sabemos disso, mas o inimigo sabe disso. Então há muita oposição para que essas promessas não sejam realizadas. Sabendo que seria levantado o libertador, e eu costumo dizer isso sempre, toda vez que há sinais de um libertador, o inimigo se levanta para matá-lo. Aconteceu com Moisés, porque havia promessa. Aconteceu com Jesus, havia promessa. Tentaram matar as crianças também, tentando impedir que viesse aquele que ia reinar para sempre. Então, queridos, ao mesmo tempo que é seguro, é melhor estarmos caminhando em paralelo junto aos planos de Deus, também são aqueles que mais vão sofrer ataques, porque o inimigo ele não quer que isso aconteça. E muitas vezes a luta não é contra a minha vida nem contra a sua vida, mas contra os planos de Deus que estão inseridos na nossa vida. Porque às vezes nós passamos a vida inteira sem fazer grandes coisas, sem fazer grandes realizações. Fala para mim, qual foi a maior realização da Maria, mãe de Jesus? Ser mãe de Jesus. Ela não fez nada mais além do que gerar um filho. Então, às vezes, nós esperamos, nós nos frustramos achando que nós vamos gerar grandes coisas. Mas as grandes coisas que Deus quer gerar, às vezes vai ser através daqueles que eu vou gerar. Então, eu não posso querer que somente eu brilhe, mas às vezes alguém que você vai gerar, como Maria gerou a Jesus, é aquele que Deus vai usar para fazer a grande obra. Então, o que seria romper uma aliança de promessa com Deus hoje? O que seria, na minha vida em particular, eu romper um pacto com Deus e deixar de viver a promessa de Deus? A promessa de Deus é o seguinte: estabelecerei um trono através da sua descendência. Quando eu coloco alguém para governar a minha vida, que não seja Deus, eu estou quebrando uma aliança com Ele. Porque eu estou estabelecendo um outro trono que não seja aquele que Deus prometeu. Então, quem governa a minha vida tem que ser quem? O Senhor. Se Ele é aquele que governa, que Ele tem o trono do meu coração, eu estou alinhado com as promessas do Senhor, desse Rei eterno. Agora vamos ao texto que está lá em Isaías capítulo 7. Aqui é o ponto. Isaías capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 1. E para não ler o texto todo, novamente, eu vou ler parte dele. E depois nós vamos ler extrair algo aqui para nós. No capítulo 7 está a promessa de Emanuel, que o nome dele seria como? Vamos lá, capítulo 7 de Isaías, versículo 1. Quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria
e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz, do seu povo agitou-se, como árvores na floresta agita-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jasub. Vai encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Versículo 5. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabael reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Versículo 10. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Será das maiores profundezas, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. 13. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Amém? Vamos entender esse texto, como que a gente pode aprender com ele? O que está em jogo aqui, querido? Está em jogo a promessa de Deus. Tem em jogo o cumprimento das promessas de Deus. O que acontece? Depois que Davi ele passa, os seus filhos vão herdar o trono, há uma divisão no reino. São 12 tribos, os irmãos sabem disso. E essas tribos elas vão se dividir. Então se divide em dois grupos. A tribo do norte, a tribo do sul. Mais conhecido como Israel e Judá. Então olha só, o povo de Deus se divide, eram 12 tribos, agora são dois grupos. Judá e Israel. Havia uma promessa. Da sua descendência virá o quê? O reino eterno. Israel se corrompe, Israel se perde, Israel se mistura, Israel se vende. E a Síria, que é um império poderoso, vem para o rei de Israel e fala assim: olha, se você não fizer acordo comigo, eu vou arrebentar com vocês. E aí Israel, vendo que a Síria era um povo grande e poderoso, se rende ao domínio da Síria. Então agora quem reina mais Israel, já não é mais ali os reis, não é mais o Senhor, agora é um governo pagão. E aí então eles chegam e falam para Judá: vocês se rendam, senão nós vamos governar sobre vocês. E aí Judá não se rende, o rei não se rende, então eles vão contra Judá, e nessa primeira embate, Judá consegue sair fora e não é dominado pela Síria. O que a Síria faz? A Síria vai lá para Israel, que é irmão de Judá, é o povo irmão, e fala assim: vamos fazer aliança nós dois. Então você faz aliança comigo e nós dois vamos contra o seu irmão, Judá. E eles vão ser dominados por nós. E aí o rei de Judá, agora um grupo muito menor, recebe a notícia de que o seu irmão Israel e o seu inimigo Síria fizeram um acordo entre eles. E aí eles recebem uma mensagem: rendam-se, façam acordo conosco, vamos fazer isso de uma maneira pacífica, deixa a gente governar sobre vocês, ou se vocês não aceitarem, viremos com todas as nossas forças contra vocês, e nós vamos exterminar o seu povo. Essa é a situação. Esse é o jogo. Uma força muito grande fala para você: ou você se rende à minha vontade,
e deixa eu dominar a sua vida, ou eu vou te destruir. Você já sentiu essa pressão? Você já sentiu você já se sentiu pressionado dessa maneira? A ceder, a viver as tentações, a viver as vontades da maioria que está ao teu redor, daquilo que domina o mundo, porque você não tem como lutar contra isso. Irmão, deixa eu até te falar uma coisa para você, é maravilhoso o nosso país, é maravilhoso estar na igreja, mas você sabe que vai chegar um momento que a igreja vai ser perseguida? Você sabia disso? Que a Bíblia diz que nós seremos perseguidos por amor do Evangelho? Por enquanto nós estamos na melhor fase. Ser crente está na moda. Igreja hoje tem benefício do governo. Igreja tem isenção de imposto. A igreja tem favor em muitas coisas. A igreja, as pessoas querem doar, manda para a igreja. Mas vai chegar um momento que a igreja vai ser inimiga de todos aqueles. Porque nós vamos pregar o Evangelho e o mundo não quer receber o Evangelho. Então nós vamos ser perseguidos. Os seus filhos vão ser apedrejados, os seus filhos vão ser perseguidos, vão sofrer bullying por conta do Evangelho. É nessa hora que nós devemos escolher, ou a gente mantém firme, mesmo correndo o risco de sermos mortos por conta dele, ou nós nos rendemos para estarmos seguros. É essa a situação. Já não é diferente. Ou hoje nós rendemos, porque dependendo do que eu falo aqui em cima, eu como pastor posso ser preso hoje. Dependendo das decisões que a gente toma, dependendo do que a gente ensina aos nossos filhos, nós podemos ser presos hoje. Então nós não estamos vivendo uma situação diferente. Mas aqui a questão é o seguinte: a promessa de Deus é para aquele que permanecer firme, fiel, sem se corromper ao reino dessa terra. E essa é a pressão. Então há conspiração contra os planos de Deus. Há conspiração contra os projetos de Deus. Às vezes eu acho que estão contra mim. Quem sou eu, irmão? Mas é que eu estou colaborando com o plano e o projeto de Deus. Entende? Não é contra a sua vida. Se você quer ter sossego na sua vida, abandona o Senhor. Abandona o Senhor, você vai receber um monte de favor dessa terra, mas você não vai ter paz na tua alma. Tem muitas pessoas que têm optado por paz no mundo, irmão, mas vivem perturbados no seu espírito. Você quer ser aclamado, você quer viver bem, você quer receber o favor das pessoas, viva aquilo que o mundo quer que você viva, mas você não vai conseguir dormir à noite. Então nós temos que fazer uma escolha. E aqui acaso o rei ele tem que escolher. Olha a pressão. E não é só sobre a vida dele, é sobre o reino. É como um pai, uma mãe de família que tem que tomar decisão que não diz respeito só à sua vida, mas a decisão que ele tomar, vai afetar toda a sua casa. Então existem conspirações contra os planos de Deus, sabia disso? E essas conspirações são externas. A Síria é um reino poderoso, cruel. Sabe como é que a Síria, ela capturava os seus inimigos, aquelas pessoas que lutavam contra ela, e elas iam lá, decapitavam os homens, estupravam as mulheres e roubavam as crianças. E aqueles que poderiam servir de alguma maneira o seu povo, eles colocavam ganchos no seu nariz e saíam puxando a cavalo. Eles faziam coisas tremendas, horríveis. Eles empalavam pessoas. Então imagina o rei Acás recebendo a ameaça desse povo. Então a ameaça externa. Nós todos somos afligidos todos os dias com situações que nos deixam aflitos. A ameaça do mundo, a ameaça daquilo que vem de fora, a ameaça daquilo que nos assola, irmão. Às vezes essa ameaça externa são diagnósticos, são coisas que deixam a gente triste, deixam a gente com medo. E existem também as ameaças internas. As ameaças internas aqui no caso é do próprio Israel, que era irmão deles, dentro da própria casa, sangue do mesmo sangue, conspirando contra o próprio irmão. Então às vezes as ameaças vêm de fora, às vezes a ameaça vem dentro da nossa casa. E não só pensa em pessoas, às vezes a ameaça está dentro de você. Que tem coisas que não puxam para fora, mas tem coisa, irmão, que está dentro de nós que deseja aquilo que o mundo tem. Então nós estamos sofrendo pressões de fora e pressões de dentro. A palavra nos ensina que o mal está dentro do homem. Diz que a tentação nada mais é algo que é gerado dentro do nosso coração, e é a partir daí que vai gerar o pecado. Então se a gente tem que fazer escolhas. Então, Acás, que é rei de Judá, ele está sendo pressionado externamente, através do rei da Síria,
e está sendo pressionado internamente. Qual é a consequência dessa situação? Versículo 2. Formaram ao rei. Capítulo 7 de Isaías, versículo 2. A Síria montou o acampamento em Efraim. Com isso, o que aconteceu? O coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam com o vento. Está muito claro aqui a expressão. Você já viu tempestade, como é que fica a árvore? Quem já viu isso, né? Fica lá olhando lá fora, que elas vai para lá, vai para cá. Então imagina que Isaías está dizendo que o coração do rei e o coração do povo agitava-se como uma árvore na tempestade. Acontece isso comigo, você sabe do que eu estou falando, naquele momento que a pressão está grande. A pressão de você entregar os pontos, a pressão de você entregar o domínio do teu coração. Você até então está governando ali, você está dominando, você está tendo o controle para não pecar, para manter a coisa certa, para não ceder aquilo que a palavra condena, aquilo que não é vontade de Deus, mas a pressão está tão forte, e você está tão agitado que o teu coração está balançado. E uma árvore balançando, irmão, é folha que cai, é fruto que cai, é galho que se perde, há prejuízo. Né? Quantas vezes nas tempestades que nós temos aí de verão, você vai andar pela avenida, galhos, árvores rompidas, outros não suportam e caem. E assim está o coração do povo. Não sei se o seu coração está assim essa noite, mas eu tenho certeza que você já passou por isso. Então a pressão é grande no coração de Acaz. O que ele podia fazer? Faz aliança com o rei da Síria e se rende. E o coração dele estava inclinado a isso. Mas veio uma palavra de Deus para ele. Que bom que há profeta no nosso meio. Como é bom que haja profeta no nosso meio. O profeta que não se vende, o profeta que não vai pela tendência, mas o profeta que mantém firme a sua palavra, o seu compromisso com Deus. Isaías era profeta de Deus, de que todo o povo estava balançado, inclusive o rei. Mas existia um homem, Isaías, que ele era a boca de Deus naquele lugar. Você tem boca de Deus na sua vida? Você tem gente que tem coragem para apontar o dedo na sua cara e falar assim, você está errado. E aí então, versículo 4. Ele diz assim, Deus fala para Isaías dizer a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Por quê, querido? O medo paralisa a promessa. Enquanto nós estamos com medo, enquanto nós estamos atemorizados, os projetos de Deus, eles paralisam na nossa vida, as coisas não acontecem. Olha o que ele continua dizendo, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Isaías, né, Deus fala através de Isaías dizendo assim, olha, não desanime, porque o medo vai fazendo com que a gente perca prazer, que a gente perca força. E ele fala, não desanime por conta desses restos de carvão, ou seja, eles estão acesos, mas é por pouco tempo porque eles vão apagar. Então, eu creio que essa palavra traz encorajamento no meu coração. Eu sei qual a direção, eu sei o que é correto a fazer, e agora não é hora de eu decidir aquilo que o meu coração deseja, mas eu tenho que caminhar firme na palavra de Deus, porque o meu coração ele é inclinado às tempestades, a ameaça é muito maior, mas o Senhor fala, não tenha medo. Ao mesmo tempo que o Senhor está dizendo para você, não tenha medo, o inimigo está dizendo, eu vou te pegar. Querido, você quer saber uma coisa que desestabiliza qualquer pessoa? Ameaça. Você já viu um lutador de qualquer luta, arte marcial, como que ele vai para o ringue? Alguns escolhem uma música, ficam em concentração, põem um fone de ouvido ali, ele se concentra, uma música motivacional, para que ele entre inteiro no ringue. E você já viu a apresentação de luta, quando ficam os dois adversários, um de frente com o outro, e sempre tem um folgado tentando desestabilizar o oponente? Porque mexendo no emocional, tenta desestabilizar ele. Então por isso que quando um jogador, por exemplo, de futebol, de uma seleção, quando ele vai para um jogo importante, ele vai para um negócio chamado o quê? Concentração. E aqui no Brasil tem um negócio de torcida organizada, que os caras são terríveis, né? O que acontece com muitas torcidas organizadas em dia de jogo de decisão? A noite inteira eles descobrem onde que está hospedado o time adversário e fica soltando rojão e fogos a noite inteira para cima do hotel para o quê?
para os jogadores não dormir e ficar com medo. A pressão psicológica, diz aí quem eu nunca fui, mas diz que um lugar chamado La Bombonera, cadê o Rafa? Diz que é o estádio do Boca Juniors na Argentina, diz que La Bombonera diz que é terrível, que quando o adversário entra lá, diz que a torcida, irmão, bota medo, o cara fica com medo por conta da pressão, dos gritos. E Deus usou dessa estratégia com muitos inimigos. Né? Lembra do povo que ficou rodeando Jericó e gritava e batia e a noite inteira e fazia lá? E teve exército, irmão, que fugiu só por ouvir o alarido do povo de Deus. Por isso que o povo de Deus não pode ficar de cabeça baixa, calado, tem que gritar, tem que celebrar, tem que falar alto mesmo. Entendeu? Se o inimigo quer batucar, que batuque no inferno. Porque nós não vamos se render às pressões, às ameaças. Então Deus levanta o profeta dizendo para Isaías: não abaixe a cabeça, não desanime, não se assuste com as afrontas do inimigo. E que o inimigo dizia? Olha o versículo 6. Vamos invadir o reino de Judá. Vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tebel reinar sobre ele. Sabe que eles mandaram um recado para o rei, dizendo o seguinte: nós vamos invadir vocês, nós vamos rasgar vocês no meio, e nós vamos dominar e governar sobre vocês. Essas ameaças que nós recebemos todo dia. Aquele momento que o teu coração fala assim: eu não vou aguentar resistir a essa tentação, eu não vou aguentar, eu vou ter que ceder a isso, eu não vou aguentar, eu vou ceder. E o Senhor está dizendo: não tenha medo, porque as ameaças, queridos, elas têm poder estratégico. E o que a gente tem que fazer então? Crer nas promessas de Deus. Ele não disse que ia fazer, Ele vai fazer. Olha o versículo 7. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá. O que não vai acontecer, irmão? A Síria não vai dominar sobre vocês. Mas, cara, como não? A Síria é gigante, é o império mais cruel do momento, e eles estão aliados com os nossos irmãos que conhecem tudo sobre a gente. E quem é a gente? A gente não tem exército, a gente é pequeno. Como? É impossível. E Deus está dizendo assim: não vai ser assim. Versículo 8. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim estará destruído demais para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Sabe o que Deus está falando assim? Eu sei quem são e eu sei o futuro deles. Eu sei qual é o fim deles. Deus sabe, e Deus, eu creio que Ele quer fazer com você essa noite, que nem Ele fez com o salmista, no Salmo 74, se não me engano, que ele está pressionado pelas riquezas do mundo, e as coisas dando errado para ele, e ele diz assim que ele pensou mal, ele estava pensando em desistir, até que ele entrou no santuário do Deus Altíssimo e atentou para o fim deles. Queridos, entenda que o fim daqueles que conspiram contra os projetos de Deus vai ser terrível. Mas Deus, Ele alerta aqui no versículo 9, no finalzinho, dizendo assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Sabe o que Deus está falando? Se nós, irmãos, não realmente permanecermos firmes, nós vamos sucumbir mesmo. E eu não vou voltar atrás, amém, irmão? No seu coração declara isso para você: não vou voltar atrás na minha fé, ficarei firme até o fim. E Deus é tão misericordioso com Acás, que Deus vai sugerir uma oração. Jesus ensinou a gente a orar, né? Como é que é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja. E aqui Deus, Ele ensina o povo. Ele ensina Acás, Ele fala assim: ó, ora desse jeito, Acás, eu vou te ajudar. Versículo 11, está comigo aí? Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor,
Ó, Deus falando para ele, né, através de Isaías, dizendo para ele orar a Deus. Você quer coisa mais, você quer como é que é a coisa de mais mão beijada assim? Deus falando, peça ao seu Deus um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Olha só, eu fico aqui, a Bíblia não diz isso, fico imaginando Deus. O pau está atorando, está tudo desfavorável, e Deus está doidinho para entrar em jogo, para o povo ativar sua fé. Aí Deus, ele está ali tentando animar o coração do rei, e Deus fala assim, ó, faz o seguinte, pede aí qualquer coisa. Pode ser do mais profundo do oceano, ou do mais alto do céu. O que você pedir aí, pô, manda aí que hoje eu estou bonzinho. O que é um sinal miraculoso? O que poderia ser um sinal miraculoso? Que sinal miraculoso poderia sair do fundo do oceano? Minha imaginação. Deus fala, pode pedir qualquer milagre, coisa, sinal miraculoso que seja do fundo do oceano, do ponto mais alto. Já pensava assim, Deus, então faz uma onda gigante sair do mar e lavar os meus inimigos. Fala, beleza, só isso? Deus estava disposto a fazer coisas tremendas. O que poderia vir do alto? Quando o inimigo estiver atacando e que os montes se abalam, vem ali uma avalanche de pedra e mata todo mundo. Deus falou, peça o que você quiser, é impossível. Mas a casa é mais crente que Deus, irmão. Não, Deus é descontrolado. Que é isso? Deus, você acha um negócio desse? Não. O que a casa vai responder? Não pedirei. Não porei o Senhor à prova. Deus está falando assim, meu filho, agora é a hora. Porque não depende mais da tua força. Você não tem exército para isso. Todo o poder está nas minhas mãos. Agora é a hora de você me pedir ajuda. É a hora, irmão, que a gente não tem mais o que fazer. É a hora crucial que você realmente tentou de tudo. Você tentou resistir e você não tem meios, você não tem recursos para resistir mais àquilo que está vindo contra você. É nessa hora que Deus fala, começa assim, Pai Nosso, e Deus está lá. E sabe o que a gente faz? O coração de Acai já estava rendido. Ele fala, não vou tentar o Senhor, meu Deus. E ele rejeita de pedir ajuda a Deus. Quantas pessoas, irmãos, dentro da igreja, por que eu falo dentro da igreja? Porque dentro da igreja é um lugar onde a gente está falando, Deus está aqui, Deus está movendo, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te aconselhar, a palavra do Senhor, nós estamos num ambiente onde que o tempo todo, irmãos, os recursos estão sendo disponibilizados. Olha, eu oro com você, a gente caminha junto, e as pessoas estão ali, sofrendo, perecendo, vão desistir, e elas não pedem ajuda, porque não querem incomodar. Não vou tentar a Deus, não vou incomodar a Deus. Deus deve estar ocupado com outras coisas, a gente não pede ajuda, a gente não demonstra fraqueza. Sabe, irmãos, você já viu gente que cai de pé? Você cai de pé, deitado, rolando, não tem problema, caiu. Tem gente que quer cair, quer salvar a reputação, tem gente que quer cair, não quer ser exposto. Irmão, caiu. Não existe tombo bonito, não. Não existe tombo bonito, não, caiu de pé, não, irmão. Queda é queda. Você sabe que uma vez, quando a gente morava aqui na Amanda, eu morava lá na Rua 7, e a asfalto era só na Avenida Brasil. Então o horário de ônibus não era tão, e não tinha aplicativo para saber quando o ônibus vinha. E aí então, quando se atrasava o ônibus, eu via lá perto da pista, quando o ônibus passava na avenida. Aqui que eu fazia, eu corria para pegar ele aqui em cima, na saída do bairro. Então às vezes o ônibus passando lá, eu falei assim, vou pegar ele lá em cima, e corria. Aí um dia eu corri, irmão. Aí o ônibus parou, ia dar tempo de eu chegar. No que eu estava chegando, eu tropecei e caí. Mas foi feio. E aí no que eu caí, o motorista estava me esperando. E eu olhava no retrovisor, o motorista vem, eu falei, vai. O motorista vem, eu falei, vai. E aí aparece o pessoal na janela, vem, eu falei, não vai. Eu estava com vergonha da queda. Porque imagina, você estava lá, tudo cheio de terra, sobe no ônibus,
tudo sujo. Meu irmão, mas é melhor você subir tudo sujo e não perder o ônibus. É melhor você reconhecer, sobe de cabeça baixa, mas reconhece e não perde a oportunidade de voltar para Jesus, de entregar a sua vida para Ele. Porque a gente quer salvar a reputação e perde a salvação por conta disso. A gente tem vergonha de confessar o nosso pecado e está perdendo a sua eternidade. Você tem vergonha de expor sua fraqueza num casamento, em qualquer outra área no ministério, mas está perdendo a sua família, está perdendo, sei lá, o chamado de Deus para a sua vida. E estava lá a casa, estava para perder tudo, e Deus falando assim, é só você pedir. E ele pediu? Não. E olha só, a gente sabe que escolhas erradas têm consequências, não é isso? Ruins. Mas você já ouviu falar aqui, deixar de fazer uma oração, de pedir para Deus tem consequência? E nós não vamos ler o texto, mas se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver que Deus permitiu que tanta caça, quando o povo de Deus sofresse muito, porque a casa não fez uma oração. Porque nessa oportunidade do dia de hoje, você não confiou em entregar a tua vida para Jesus. Talvez uma oração que você faça hoje, antes de sair desse lugar, vai livrar você de muitos prejuízos lá na frente. Eu vou dizer para você, não precisa poupar Deus. Você acha como é que Deus ficou? Versículo 13. Olha só o que Deus fala. A casa é bonzinha, não vamos colocar. Ele usa a própria palavra para justificar a falta de fé dele. Tem crente assim, irmão. Tem crente que a gente caminha e às vezes você vê que a pessoa está indo por um caminho errado. Sabe o que ela vai falar para você? Deus falou. A pessoa está pecando e aí você vai falar alguma coisa, antes de você falar, você fala assim, não, mas Deus confirmou. O que eu vou falar para você? Então, se Deus está compactuando com o teu pecado, quem sou eu para ir contra o Senhor? Mas olha como é que ficou o coração de Deus no versículo 13. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? E aqui, a palavra de Isaías, talvez não tenha nem sido Deus que falou, mas o próprio Isaías parou ali a profecia, estava no lá abaixo, e falou, peraí Deus, deixa eu falar um negócio aqui. Vocês são malucos? Vocês são doidos? Além de vocês abusarem da paciência dos homens, agora vocês estão abusando da paciência de Deus. Irmão, Deus é paciente e misericordioso. Ele é longânimo, mas Ele também é justo. Mas Ele também é chamado de terrível. Ele é também chamado de temível. Ele também é chamado de fogo consumidor. Ah não, não é o meu tempo. Quem estabelece o tempo não sou eu, é o Senhor. E às vezes a gente quer que Deus espere o nosso tempo. Não estou pronto ainda. Não está pronto para quê? Um homem que se chega para uma moça e fala assim, casa comigo. Ela, não estou pronto ainda. Casa comigo, não estou pronto ainda. Casa comigo, não estou pronto ainda. Vai chegar uma hora e fala assim, então eu já estou pronto. Então não é você, quem está pronto aqui. Você acha que Jesus vai esperar a noiva estar pronta para ele voltar, ou ele vai voltar quando ele quiser? A noiva que tem que estar preparada para a volta de Jesus, não é que Jesus tem que ficar esperando a noiva. E nós aprendemos errado, porque no casamento, que nem a gente faz, o noivo fica igual um tonto esperando lá, 2 horas lá de pé, e a noiva lá, e tira foto, e faz o negócio, e o noivo lá. Mas o casamento que a Bíblia conta não é assim não, irmão. O casamento, irmão, quem espera é a noiva. Quem fica no altar é a noiva. E quando soa a trombeta, o noivo entra. Então, no nosso modelo de esperar a Deus, aí eu sou a noiva, falta aqui um negocinho no cabelo. Os maridos sabem o que eu estou falando. Mas o reino de Deus não funciona assim, não. Não, lá em casa não. Em casa, graças a Deus. Amém? Deus está falando, peça um sinal. Peça um sinal miraculoso. E faça isso hoje. Mas Isaías ficou bravo. A gente quer ser mais bonzinho que Deus. A gente quer ser mais misericordioso que Deus. Agora, sabe o que é maravilhoso?
Deus não precisa de mim nem de você para agir. Ele não precisa esperar nem a mim e nem a você. Ele faz as coisas no seu tempo. No versículo seguinte, 14, então ele fala assim: por isso, o Senhor mesmo dará um sinal. Deus, Ele deu a oportunidade para Acas pedir o que ele quisesse. Acas não decidiu. Então Deus vai decidir por ele. Entenda uma coisa. Deus está dando a oportunidade hoje para nós decidirmos por Ele. Senão é Ele que vai decidir por nós. Aí você fala: não, mas é melhor a vontade de Deus do que a minha, não é assim automaticamente? O que você prefere, irmão? Que Deus decida ou que você decida? Só que a decisão de Deus, depois você lê o capítulo inteiro, vai trazer consequências graves por conta da omissão que eles fizeram. Mas Deus não precisa de mim e de você para que os planos dele sejam completos. Olha só, qual era a promessa de Deus? Da descendência de Davi ia levantar o trono, não é isso? O rei eterno. Acas era descendente de Davi. Sabe o que Deus estava falando? Acas, eu vou preservar a tua vida porque tem um projeto através de você. Mas, se você não quiser fazer parte, eu levanto o outro. Eu vou usar o teu filho. Eu vou usar quem é sangue do teu sangue. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque você não quer fazer o que eu te chamei para fazer. E aí, ele fala: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará. E uma coisa interessante, quem que vai dar o filho? Quem que vai gerar um filho? Quem? Sabe o que eu entendo dentro desse contexto? Deus dizendo assim: eu disse que era um descendente que sairia do seu sangue, mas por conta da sua missão e para mostrar que eu não preciso de homem nenhum, eu vou gerar de uma virgem. Você está entendendo? E eu vou gerar de uma virgem. Estou dizendo que eu não preciso do homem para gerar nada. E eu vou gerar de uma virgem. Deus está dizendo que ele não precisa de homem, ele não precisa do seu patrão. Ele não precisa daquele que você acha que você precisa, porque Deus, ele pode gerar de uma virgem. Uma virgem não pode gerar sozinho. Mas Deus, ele pode fazer o impossível. Deus, ele está ensinando a gente hoje. Às vezes a gente está segurando, achando que a gente vai segurar, a gente está flertando com Deus. Deus não tem tempo para flertar. Nós precisamos se posicionar. Tanto que Deus, ele cumpre suas promessas, amém? Se você ler Mateus no capítulo 1, se não me engano, no versículo 9, vai estar lá o nome de Acas, parte da genealogia de Jesus. E Acas, o medroso. Acas, aquele que não ouviu Deus, mas pela misericórdia dele, Deus manteve ele na sua genealogia. Deus, ele faz apesar de nós. Então, se você está frustrado com as minhas falhas, com a falha do homem, deixa de ser inocente. Deus vai fazer apesar da minha vida. Deus não depende de mim para realizar nada nessa igreja. Deus não depende de mim para realizar nada nesse mundo. Não depende de você para fazer nada. Deus faz apesar de nós. Mas Ele é tão misericordioso que Ele nos permite participar da grande obra dEle. Na genealogia de Jesus, Mateus coloca o nome de Acas lá como parte daquele que seria descendente dele. Nós temos o privilégio de ser participante das coisas grandes do reino, querido. Não queira estar fora das coisas grandes que o Senhor tem para a nossa vida, não. Você crê nisso? Jesus veio para nos salvar, cumprir a promessa de Deus e mostrar que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É isso que eu estava falando. Eu vou gerar alguém através de vocês. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o Salvador. E Emanuel viria, Jesus viria independente do pecado do homem, porque Deus tinha uma promessa. Deus tem uma promessa para essa igreja. Deus tem uma promessa para a minha vida e para a minha casa. Deus tem uma promessa para a sua casa. E se a tua vida estiver alinhada com os propósitos de Deus, Ele vai fazer acontecer de qualquer jeito.
Agora eu tenho que estar alinhado. Deus avisou. Se vocês não perseverarem na fé, vocês não vão resistir. Apesar de Deus ter promessa para a minha vida, para a minha casa, para a sua vida, para esta igreja, se nós não perseverarmos, nós vamos cair. Mas se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Aleluia! E para concluir, eu quero dizer aqui, irmãos, dentro disso, falando de salvação, falando de livramento, existem duas formas de sermos salvos. Existem duas formas de sermos salvos, sabia disso? Liga a anteninha, fica ligada, porque se pregar heresia, irmão, você não aceita não. Vai lá comigo, Mateus capítulo 19, versículo 20. Vamos ler o texto aqui. Jesus está ensinando, ele está pregando. E aí aparece um jovem, você conhece o texto. Disse o jovem, Mateus 19, 20. A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê todo o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E antes disso, ele vai falar honra pai e mãe, ele está falando do mandamento, ele está falando da palavra. Versículo 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? O que Jesus fala? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que a pergunta é, como é que a gente pode ser salvo? E Jesus começa a dar a lista. Honra pai e mãe, cumpra as escrituras, vende tudo que você tem, dá aos pobres, seja perfeito, e você vai ser salvo. Sabe que método é esse? Da lei. Cumpra toda a lei e será salvo. Quem cumpriu toda a lei? Aí o discípulo ficou desesperado e falou assim, mas é impossível. Ele falou, o que é impossível ao homem é impossível a Deus. Teve um que cumpriu toda a lei. Quem é esse? Jesus. E ele fala assim, eu não vim para cancelar a lei, eu vim para cumpri-la. Sabe o que ele está falando? Você, pela tua própria força, por mais que você ache que você é bom, você nunca, jamais conseguirá ser salvo pelo seu próprio mérito, pelas suas obras. Mas através de mim, o homem perfeito, que cumpriu toda a lei, você pode ser salvo. E Deus está dizendo para nós, você nunca vai conseguir pela sua própria força. Você nunca vai conseguir pelo seu próprio conhecimento. Acaso, você não consegue. Você é pequeno, você não tem jeito, então pede a mim, clama a mim, eu te responderei. E Deus está falando para você, você não vai conseguir sozinho. Você pode chegar no horário, né, igual o Kevin pregou aqui lindamente. Deus usou aqui poderosamente o Kevin, né, Kevin? Você pode cumprir as regras, você pode fazer tudo direitinho, irmão. Você pode agradar homens, você pode tentar cumprir a lei, você não vai conseguir, em algum momento você vai errar, em algum momento você não vai dar ruim. E aí os discípulos estão, mas e o que a gente faz? O que é impossível ao homem, é possível a Deus. Então essa noite estou aqui para dizer para você, querido, que é possível. Nele é possível. Acaso ele tinha certeza que era impossível? Israel tinha certeza que é impossível, a Síria tinha certeza que é impossível. O povo tinha certeza que era impossível, por isso que o coração deles ficou agitado como árvore no vento. Mas o que é impossível ao homem, é possível a Deus. E Deus deu prazo para ele, dizendo, está aqui 60 anos, eles não vão existir, e você, Judá, vai estar firme e forte como descendência. Irmão, não ande ansioso pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Você está preocupado com o que está acontecendo agora, você não sabe o amanhã.
É o que Deus ele fala para casa, fala assim, olha, esse povo que hoje ele é grande, amanhã não vai ser ninguém. Mas a minha promessa que que fez de alguém tão pequeno ser grande lá na frente, ela continua. Amém? Então o Senhor ele quer que a gente se levante na presença dele. E cada um com suas batalhas, cada um com as suas pressões. Não ache que a sua luta é maior do que a do outro, não, querido. Cada um vai lutar suas batalhas. Cada um de nós temos nossas fraquezas. Nós temos pessoas aí que foram alvejadas por muitos tiros e sobreviveram. E teve gente porque comeu um amendoim e morreu sufocado. É ou não é? Eu estava vendo a notícia de uma pessoa, e é triste isso. Um homem jovem, estava com os amigos na sacada de um prédio, bebendo, sentado ou deitado na mureta, desequilibrou, caiu do quarto andar, morreu. Do nada. Então tem pessoas que perdem sua vida, às vezes, e a gente não entende o processo. E tem outros que são ali, passam por terríveis e tal, e continuam firmes. Irmão, nós não devemos nos preocupar nada disso. Deus ele tem o controle de todas as coisas. O nosso papel é permanecer de pé, não voltar atrás. Vamos nos colocar de pé, falando nisso?